era muito difícil. Tudo, nós não tínhamos um Google que pesquisávamos como é que funciona, né? Eram outros tempos. Tudo era caro. Pra você ter uma noção, eu recebi uma proposta para virar franquia, ou seja, formatar todo o processo do meu negócio em franquia por R$220 mil na época. Isso em 96. Era dinheiro, caramba. Era muito dinheiro. Não tínhamos condição. Aí quando a gente olhou, poxa, não vai dar para virar franquia, não. Mas a gente pode fazer algo parecido, né? Então vamos fazer parecido? Vamos abrasileirar a franquia. Vamos fazer licenciamento de marca. A gente licencia a marca, ensina como é que faz. Só que aquilo que eu falei, eu sou muito controlada. Tenho controle de tudo. Eu tenho padrão para tudo. E quando você licencia uma marca, você não cria padrão. Você só entrega a marca que você pode usar. Você não determina o que a pessoa vai, como ela vai agir, como ela vai fazer. Ou seja, ela tá usando a tua marca e não vai entregar a mesma qualidade, talvez, que você entregue. Aí eu comecei, não pode, então vai ter que fazer a mesma coisa. Aí criei centro de treinamento, criei manual para fazer isso. Ou seja, eu fiz toda uma franquia sem ser franquia. Eu agia como franquia sem ser franquia. Até que algum grupo de franqueados resolveu que era uma oportunidade de ganhar um dinheiro em cima de mim, que eu devia estar muito rica. Então, vamos tirar, né? Vamos ganhar alguma coisa em cima disso. Eles se juntaram e entraram com um processo contra mim, dizendo que eu não entreguei uma COF, porque é regra do sistema de franquia você entregar uma COF, que é uma circular de oferta, para você falar sobre o teu negócio, para a pessoa entender como funciona o teu negócio antes de você montar. E eu não entreguei a COF e eu cobrei royalties em cima de um sistema de franquia que eu estava burlando as regras e a lei. E aí juntaram. De um dia para o outro, eu vi 7 lojas tirando a marca, virando a bandeira. E aí, para mim, eu falei, gente, o que está acontecendo? Né? O negócio deu ruim. Aí vamos consertar. Caramba. Foi ali que eu falei, ali eu tenho que virar franquia, né? Ali eu não posso mais ficar desse jeito. O que eu fiz? A gente entrou com um processo contra eles, e eles contra mim, ficamos naquela guerra. Embate jurídico. Levou uns 2, 3 anos, a gente fez Eles pediram acordo, porque eles não conseguiram seguir com o processo adiante, porque eles se juntaram com a seguinte promessa entre eles. A gente já domina o negócio, a gente já tem um cliente dentro da loja. Para que a gente tem que pagar royalties para ela? Ou seja, eles vão lá, pegam o teu método, pegam toda a estratégia, e aí quando eles já têm o negócio, agora eu não preciso mais dela e tchau. Não dela, né? Para que a gente vai pagar? Vamos fazer nós aqui, e aí esse dinheiro que seria pago dos royalties para ela vai ser lucro nosso. Legal. Isso foi como aconteceu. Só que, na prática, não funciona assim. Alguém tem que assumir o custo de um marketing, alguém tem que assumir o custo de um treinamento, alguém tem que assumir vários custos. E aí, quem ficou para assumir esse custo não quer assumir, vamos dividir. Quando começa a dividir, está pagando royalties. Entendeu? Então, não funcionou. Aí, resumindo, eles quebraram, brigaram, não deram certo. Tinham mais outros 7 para poder entrar junto com eles se desse certo. Aí viu que não deu, aí eu tive que usar de toda uma inteligência emocional para poder lidar com isso e reverter. Consegui reverter, consegui pegar todos os meus 35 franqueados na época, acho que eram 35, virar para franquia assinando um contrato, sem mudar nada, sem mudar o jogo, porque na realidade nada mudou. Eu falei assim, eu só tô entregando uma circular de oferta para vocês, tá aqui. Aí eu tive que pagar aqueles 200 e poucos mil, que ainda não teve jeito. Foi um pouco menos, mas foi uma grana. E entreguei a circular de oferta e falei, olha, gente, para vocês nada vai mudar. Por quê? Porque eu já segui esse sistema. Eu já tenho centro de treinamento, já tenho controle, eu já pego no pé de vocês, eu já sei quanto vocês faturam, eu controlo tudo. Então, nada mudou, só vamos mudar a palavra licenciamento para franquia. Eu montei tudo para vocês trabalharem. É mais ou menos isso. E foi isso que aconteceu. E assim, o que é mais bacana dessa história é porque há uns 12 anos atrás, você tá falando de 30 anos, eu tô avançando um pouco mais, né? Só que eu tô fazendo isso de forma retroativa. Se eu for contar, hoje a gente tá em 2026, há uns 12 anos atrás, a gente tá falando o quê? 2014, mais ou menos. E eu ainda, na época, eu tava, eu andava muito de carro com meu pai, porque eu tava próximo ali dos 17 anos, queria me tornar jogador de futebol, a gente ia fazer teste num monte de lugar. E vira e mexe, eu me lembro muito de quando eu tava fazendo teste no Fluminense.
E aí eu ficava muito tempo preso no trânsito com ele. A gente ia pra Xerém e voltava. E era um trânsito. E aí na rádio eu ouvia assim, a qualquer hora, em várias horas. Várias lojas, não pelo menos, é chegar e depilar. Cara, eu falei assim, cara, que música legal. E ela ficava na minha cabeça. Ficava. E aí, anos depois, eu conheço essa aqui, Cristina. Pelo menos eu falo, mentira que é você que tem aquele slogan. Eu falei assim, cara, como é que foi isso? Conta pra gente como é que veio a ideia desse slogan. Na época não tinha como... O marketing era rádio, revista, né, e televisão. Não tinha internet, não tinha nada disso. E aí, nós contratamos uma agência e fala assim, poxa, vamos fazer rádio? Vamos. Mas vai fazer propaganda no rádio só falando? Tinha que criar algo que fixasse. E era na época que o McDonald's criou também a musiquinha do hambúrguer. 2 hambúrgueres. Eu já faço especial, molho... legal. É isso aí mesmo. E aí eu falei, porra, se a gente tivesse uma musiquinha parecida legal, com o do McDonald's, né? Que todo mundo canta. Gente, aí essa música pegou. A gente criou a música e essa música, ela pegou muito, cara. Ela pegou. Que nunca me ficava ouvindo, não lembrava da música. Então, quando nós íamos na feira de franquia, vender franquia, o pessoal chegava no balcão e falava assim, nossa, eu não aguento mais ouvir a musiquinha de vocês. Cara, e cantava a musiquinha, cantava. entendeu? Eu falei, cara, aquilo ali pegou bastante. Foi bem legal. Mas é assim, é porque naquela época não tinha... Era o marketing que dava pra fazer. Que tinha. E isso eu tô falando de 12 anos atrás, né? 12 anos atrás. Essa música, ela já provavelmente... Assim, já tava há bastante tempo. Já tava há bastante tempo. E nesse momento, por exemplo, como é que foi essa expansão? Porque, beleza, você começou com 1, 2 lojas e você foi vendo demanda e você foi crescendo. Teve algum momento que você falou assim, tá, eu tô crescendo muito rápido, eu tenho que dar uma pausa, porque senão isso aqui vai perder o controle. Eu não pensei exatamente por esse motivo, mas a gente estava sempre se controlando, sempre pausando para escolher melhor o franqueado. Vem muita gente... só na empolgação, só na emoção de ter um negócio. E quando você senta com a pessoa para conversar, é mais ou menos assim, eu quero ter um negócio porque eu tô querendo diminuir meu trabalho. Cara... Isso é muito boa, né? Tá inocente, eu guardei meu dinheiro a vida inteira, agora eu só quero descansar. Aí eu vou comprar esse negócio e aí vou descansar. E funciona assim. Então, nós dissemos muitos nãos, como dizemos até hoje. Não adianta crescer só para ter número de loja, porque administrar número de lojas é muito difícil, é muito chato, porque você lida com um ser humano, né? Cada ser humano pensa diferente, age diferente, tem personalidades diferentes, culturas diferentes. Então, isso é muito complicado. Eu sempre digo que minhas reuniões com meus franqueados é igual reunião de condomínio. Cada um olha para o seu umbigo, todo mundo reclama do som do vizinho, né? É a mesma coisa. E é muito, muito complicado de você lidar com isso. Requer inteligência emocional. E é interessante saber, hoje, por exemplo, quantas lojas você tem suas? Eu já tive 18. Hoje eu tenho 2. 2 só? 2. E o resto você... E quantos franqueados você tem hoje? Hoje estamos com 38 por conta da pandemia. Nós tínhamos 5 lojas no centro que tivemos que fechar. E quantas lojas abertas vocês têm hoje? 38. 38 lojas espalhadas, né? E são 38 franqueados diferentes? Não tem um que tem 2 lojas? Tem um que tem 2 lojas. Eu vi recentemente uma que me surpreendeu, foi em Botafogo, né? Eu tinha passado por ali, eu não tinha visto. Foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras ali. Também. Hoje, por exemplo, nessa abertura de franquias, quando vocês começaram a franquear e começou a ter esse volume, quais foram os maiores desafios que vocês encararam? Obviamente, você falou sobre inteligência emocional, sobre você conseguir lidar, mas tinham muitas pessoas que elas não conseguiam, talvez, entregar a qualidade de trabalho que você entregava, não conseguiam se adequar ao método que você criou. Tiveram essas outras dificuldades além de lidar com pessoas? Olha, eu não sofri muito isso não, porque como foi tudo sou muito rigorosa com tudo. Até na hora de escolher, né? Até na hora de escolher, a gente centraliza muito. Esse é um problema. Além de ser, uma vantagem, que é tudo centralizado. Por exemplo, meu franqueado não tem telefone na loja. Não pode um negócio desse? Não tem, porque primeiro que a gente não marca a hora. Então, eu tenho um 0800, que fica na sede da franqueadora. Controlo tudo através do 0800. Quando a cliente reclama que foi mal atendida na loja, a gente pergunta qual é a loja, vamos procurar saber, mandamos a consultora na loja, vamos verificar, perguntamos para o franqueado o que aconteceu. É um controle muito rígido para manter-se o padrão. Porque na nossa concepção, no nosso entendimento, franquia é padrão.
Se você não tem padrão, você não tem uma rede de franquias. Você não pode estar atendendo uma cliente de um jeito num lugar e atendendo outra, a mesma cliente quando ela for em outro lugar diferente. Ela tem que saber que tudo é igual, que o método é igual. A forma como a menina bota a mão na perna dela após a retirada da cera tem que ser igual. Então, por isso que não pode escolher. Olha só, todo mundo pensa assim, eu vou chegar lá, vou escolher a depiladora. Não, não escolhe a depiladora, porque todas passam por um rigoroso treinamento. Isso é o nosso diferencial. Então, o difícil, às vezes fala assim, é difícil para o seu franqueado, ele não obedece ou ele não segue regras. É quase que impossível ele não seguir as regras, entendeu? Porque você lá atrás já escolheu o perfil dessa pessoa. Eu já escolhi o perfil dessa pessoa, passa por psicólogo. Eu faço um teste psicológico para saber se essa pessoa tem potencial de cumprir regras. Através das perguntas que a psicóloga faz, ela diz, essa pessoa aqui não vai dar certo para você. Ela é questionadora demais, ela não aceita regras, ela por si só, o temperamento dela já é um temperamento muito empreendedor, ela não vai querer seguir as suas regras, ela vai querer ter as próprias regras, eu nem aprovo. Ali eu já corto um problema que eu posso ter, por mais que eu goste da pessoa. E tem algumas que a gente senta na reunião e fala, cara, me amarrei nessa menina vai ser ótima. Quando vem o teste, eu já caí, eu tô falando isso agora, tá? Porque eu já disse que, esse teste vai dar certo nada, e depois deu tudo certo. Um ano depois, foi tudo que a psicóloga falou, ela vai fazer isso. Ela não segue regras, ela é assim, ela é assado, né? E aí eu falei, caramba. É porque se a gente for parar pra pensar, pelo que eu vejo, não tenho nem metade da tua experiência nesse ponto, mas o que a gente vê muito são as pessoas querendo pegar franquia e querendo inovar em cima. Não, eu vou fazer diferente. Eu tô vendo o que ela não viu. Isso acontece muito. Acontece. E acaba que, de certa forma, as pessoas, elas não têm essa motivação para seguir regras. E aí acaba, primeiro começa a franquia, segue lá o método e talvez saiam. Vocês têm alguma proteção nesse sentido? A pessoa tem que ficar tanto tempo com a franquia? Ela pode fechar em quanto tempo? Tem essas questões contratuais? Temos um jurídico também muito rigoroso. Também muito rigoroso. Os franqueados que resolveram sair por si só, fechou as portas, quis virar bandeira, todos eles nós entramos com processo e todos eles perderam. Eles não podem continuar com o negócio durante pelo menos um período de 2 anos. Porque senão, aprende o método todo, vai lá, monta, se manda e aí não paga os royalties que são devidos pelo que vocês ensinaram. E a gente trabalha muito. Eu digo assim, como franqueadora, na minha marca, a gente trabalha muito por franqueado. Já passamos por vários períodos tentando avaliar isso e levantando assim, poxa, será que a gente está certo? Nós estamos certos? Porque eu faço tanta coisa pelo meu franqueado que eu limito ele a não fazer nada. Então, o que acontece? Eu faço demais e o franqueado se sente meio que, cara, não preciso fazer nada. E aí fica um pouco se sentindo de lado, talvez. Então eu já parei para pensar nisso, que de repente não talvez não seja, tem que... E agora, de uns tempos para cá, de 1 ano e meio para cá, eu tô mudando isso. Por exemplo, meus franqueados nenhum tinha Instagram. Não é permitido. Centralizado tudo numa única conta. Tudo centralizado, né? O telefone é centralizado no 0800. O treinamento é centralizado na franqueadora. Tudo centralizado. Aí você vê, eu controlando tudo de cima da mesa, olhando todo mundo trabalhando, entendeu? Caramba. É muito trabalho e a gente faz muita coisa. A agência de marketing é uma só para todo mundo. Caramba. Entendeu? Não pode ter cada um sua agência, não. É uma para todo mundo. Agora, por exemplo, estamos criando, todo mundo vai ter o seu Instagram. Supervisionado pela franqueadora. Mas vão ter o Instagram. Se você gostou desse conteúdo que você acabou de assistir, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você deixar o teu like, para você deixar um comentário. Isso aqui ajuda a divulgação do nosso trabalho e principalmente vai comunicar pra gente que você gostou do nosso conteúdo. E para assistir outros cortes como esse de diversos outros episódios, é só você procurar aqui no nosso canal outro conteúdo que seja do teu agrado e que te acrescente alguma coisa. E para assistir os episódios completos, aí eu vou te redirecionar lá pro nosso canal no YouTube dos episódios completos e oficiais do podcast Bússola Profissional. Lá você vai assistir episódios de 1 hora, 1h30, 1h40, com profissionais das mais diversas áreas e principalmente também de boa parte do Brasil. Então, se for do teu interesse, podcast Bússola Profissional, canal de corte, e podcast Bússola Profissional, canal de episódios completos.
Te espero lá.